noite a todos. Que a graça de Jesus possa estar sobre nós neste momento. Há um tempo atrás, eu não sei quanto tempo, por isso um tempo atrás, eu preguei um sermão sobre Gênesis 5, falando sobre Enoque. A gente, quando começa a estudar a Bíblia, às vezes pegamos uma genealogia, algo, e a gente pula. Mas a gente pode tirar muitas lições da Bíblia, o que Deus tem ali, por que Ele colocou aqui, tem um porquê. Não é só para encher o espaço ali, como alguns acham. E depois desse sermão que eu preguei, eu agora preparei um outro, continuando aquele sermão. Eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 5. A outra vez nós estudamos até o versículo 24. Hoje nós vamos estudar a partir do versículo 25. Algumas traduções trazem Metusalém, outras Matusalém, mas é a mesma pessoa. Ele viveu 187 anos e gerou seu filho chamado Lameque. Depois que gerou Lameque, viveu Matusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho, pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas, de nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos, teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Se nós prestarmos atenção aqui no texto, ele para a genealogia para falar de Enoque. Enoque, você tem alguns versículos na Bíblia que falam sobre ele, dizendo que é uma história real. Aqueles que têm os livros de Ellen White podem estudar também, comenta sobre Enoque. Do modo especial, ele para a genealogia agora e fala sobre Noé, o segundo personagem na genealogia que ele dá um destaque. Nós poderíamos perguntar: será que a história de Noé é uma história real ou uma história fictícia? Será que o dilúvio realmente aconteceu? Então gostaria de ler alguns versículos, a partir do capítulo 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio de seu coração. Versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos parar aqui um minutinho e destacar duas coisas. Primeiro, Noé era um homem justo e... quem que a gente lembra disso? Jó. Então veja, Noé comparado a Jó. Jó tem uma história linda e mostra aqui um personagem que ele entendeu o grande conflito depois de tudo que ele passou. Enquanto ele passou, ele não entendeu e nem sabia o que estava acontecendo. Mas depois ele entendeu. É a fé, é a confiança em Deus. Segunda coisa que nós vemos aqui, diz que ele andava com Deus. Quem que andava com Deus? Enoque. Enoque andava com Deus. E Noé também andava com Deus. Veja, de tantos habitantes que viviam naquela época, Deus escolheu quem? Noé. Queridos,
Eu e você temos alguma característica peculiar que nos difere das demais pessoas, mas às vezes nem nós mesmos nos conhecemos. Deus, que sonda o coração e conhece melhor que nós, quando Ele nos chama, Ele entende quem somos e quem podemos ser. Ele conhece o futuro, nós não sabemos. Como eu poderia dizer de mim, há 25 anos atrás, que eu seria um pastor? Eu não imaginava, talvez os mais próximos também não imaginavam, mas agora estou aqui. E como eu ia imaginar que já fazem 20 anos de ministério? Parece que foi outro dia. Então estou dizendo assim, quando Deus chama, a gente não entende. É o tempo que vai mostrando o que Deus espera de nós. E de Noé, então no versículo 11, ele diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Capítulo 7, versículo 1. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justos diante de mim no meio desta geração. Versículo 5. Tudo fez Noé segundo o Senhor ordenado. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Capítulo 8, versículo 1. Lembrou Deus de Noé de todos os animais selváticos, de todos os animais domésticos, que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Versículo 14. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. 18. Saiu Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou ao suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque o mal ou desígnio íntimo do homem, desde sua mocidade, nem tornarei a ferir todo ser vivente. Capítulo 9, versículo 1. Abençoou Deus Noé e seus filhos e lhe disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Vamos contextualizar um pouco, depois continuamos a leitura. Pense comigo aqui. A história parece não ser uma história real aos nossos dias. Noé prega o mesmo sermão durante 120 anos. A gente vai pregar o mesmo sermão, às vezes as pessoas falam de novo, mas às vezes, como o povo está esquecendo, não presta atenção, pode pregar de novo, que daqui a pouco o povo já esqueceu daquilo que você acabou de falar. Talvez vai lembrar algum detalhe, mas acaba esquecendo. Noé 120 anos. Durante 120 anos, a sua família esteve junto com ele. E o dia que chegou o dilúvio, Deus disse: a você e sua família entrou na arca. A família obedeceu Noé e entrou na arca, os filhos e as noras. Não tinham netos ainda, Noé não tinha neto. Então veja, quando nós olhamos ali, Noé entrando naquela arca com aquela bicharada, Noé na sua idade avançada, cerca de 600 anos de idade. Se você não conhece a história, você diria: Noé está o quê? Louco, está doido. Como vai entrar numa arca com a bicharada? Vamos contextualizar. Existia barco, embarcação naquela época? Não. Foi a primeira a ser construída. Então nós hoje conhecemos um caiaque, um barco, uma lancha, um cruzeiro, um navio. Quantos tipos ali? Mas naquela época não existia nem? Pensa só. Então calma, você está apressado. Então veja só, primeiro barco. Vai construir um barco para quê? Tinha rio perto? Para o tamanho daquele barco? Não tinha. Barco não existia. Noé entra dentro do barco e fica uma semana preso lá. Como é que ficou o pessoal que estava lá de fora?
Zombando, dando risada. Porém, após uma semana, a terra não tinha chuva, mas a Bíblia diz que brotava água debaixo de cima. E aquelas pessoas, a água começa a vir na canela, no joelho, na coxa, vai subindo. Eles começam agora o quê? Em desespero. Os incrédulos zombaram da fé de Noé 120 anos. Não foi poucos dias. E agora Noé com sua família segura na arca e todos estavam agora desesperados. Até que o quê? A inundação matou todos, seres humanos vivos e animais que tinham. Pense comigo. Noé sabia o que ia acontecer no futuro, daí 120 anos? Não, mas ele estava obedecendo o plano de Deus. Quem deu a planta da arca? Deus, mediante o Espírito Santo, na mente dele. Não tinha papel, caneta para desenhar igual hoje, nem computador. Então veja, quando nós olhamos para essa história, nós falamos assim, parece que não é uma história real, mas é uma história bíblica. Precisa de fé para crer nela, porque acontece em nossos dias a mesma coisa. A primeira coisa que Noé saiu da arca, o que ele fez? Um altar de sacrifício, uma oferta de gratidão a Deus. Quando nós passamos por momentos difíceis na vida, o primeiro motivo que deveríamos ter qual é? Uma gratidão a Deus. Mas às vezes nós esquecemos. Nós lembramos quando não está bem. Mas e quando está tudo bem? Pense, é mais tentador os prazeres da carne, como falou, o homem está violento, os prazeres da carne, do que seguir o que Deus pede. E a gente poderia pensar, como que a gente está, a nossa vida, a nossa família com Deus? Noé adorou a Deus quando saiu da arca. Ele ensinou isso aos seus filhos. Você na sua casa tem adorado a Deus? Você tem realizado os cultos familiares? Sabe, querido, vou dizer uma coisa para você. Infelizmente, o culto familiar tem decaído em nossos lares. Não estou falando culto individual, que também é importante. Estou falando culto familiar, que envolve a família. Orar, cantar, ler uma meditação ali. Não é para ficar lendo um livro inteiro de Ellen White, a lição de escola sabatina. O culto familiar não é para isso. É um momento agradável em família. Você pode pegar um tema, um trecho, alguma coisa, meditar, refletir. A oração é para a família. Você tem que fortalecer a família. A sua arca é a sua casa. Você tem que todo dia consagrar sua família a Deus. Isso que Deus pede. Mas a gente começa tendo momentos na nossa vida que há coisas mais importantes. Às vezes o trabalho, trabalha bastante, hora essa, chega em casa, está o quê? Cansado. Estuda bastante, chega em casa, está cansado. E assim por diante. E as coisas que são prioridades, nós vamos deixando de lado. Se você quiser ter sucesso familiar, culto familiar. Eu aprendi o culto familiar com minha esposa, que ela aprendeu com sua família, por sua vez. Isso é importante. Não estou falando de culto de pôr do sol, né? E alguns falam de sexta-feira eu faço. Não é isso que eu estou falando. É todo dia. Reúne a família. 5, 10 minutos, 15. Cante. As minhas meninas começaram a cantar no culto familiar. Lá que elas aprenderam. Orar. Pegava a meditação. Quando começaram a ler, dava para ler lá também. É uma coisa da gente incentivar nas coisas de Deus. Lá você pode ensinar fidelidade a Deus. Você dá uma mesada, um dinheirinho todo mês, e ela aprende a dizimar, ofertar. E ali o culto familiar é o berço de casa. Nós sonhamos com uma família feliz, mas muitos de nós temos a família destruída ou passando por problemas. Por que a gente não resgata o culto familiar? Capítulo 9, versículo 12. Este é o sinal da minha aliança
que faço entre mim e vós e entre todos os seres viventes, que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens meu arco, e será por sinal de aliança entre mim e a terra. Então vamos lá. O arco-íris é um sinal que Deus não destruiria mais a terra pela... Sim ou não? Sim. Tá. Uma pergunta: o que aconteceu no Rio Grande do Sul, Deus não cumpriu? Sim. Deus não cumpriu sua aliança? Cumpriu. Lá são consequências do homem, mas o dilúvio, que é no mundo inteiro, universal, não aconteceu. Acontece em lugares. As pessoas moram em lugares perigosos, assoriam rios, jogam sujeiras e acontece. E a gente vê essas coisas acontecendo. Grandes cidades construídas tampam os rios. Quando dá muito volume de água, não tem como sair. Volta tudo para quê? Para as ruas, para a cidade. Então veja, nós precisamos entender que o arco-íris é real. Não sei quantos viram o arco-íris nessa tarde. Quantos viram aí? Eu nunca tinha visto. Apareceu 2. Foi a primeira vez que eu vi. Tinha um forte, bem nítido as cores ali. Parecia que tinha sido pintado em 4K. E um mais apagado em cima, parecia a sombra desse daqui. Eu falei para minha esposa: olha que lindo, ela tirou foto. Nunca tinha visto 2 arco-íris ao mesmo tempo assim. É difícil até a gente ver um arco-íris, né? E esse estava bem nítido as cores dele de cima. Queridos, pense numa coisa. As cores do arco-íris são as cores básicas do Criador que ele colocou. São 7 cores monocromáticas. Porém, por aí há outros arco-íris representando outros movimentos que não tem nada a ver com esse que nós estamos falando. Pense naquilo que Deus está falando. Deus fez uma aliança, e quando Jesus voltar, o Apocalipse diz que sobre o trono de Jesus, na nuvem, vai ter o quê? O arco-íris. Olha a importância desse sinal. Nós não deveríamos brincar. Toda vez que olhamos para o arco-íris, nós vamos: Deus está cuidando. Choveu a quantidade certa, não a que eu queria. Tem gente que não quer chuva e tem gente que quer mais chuva, mas choveu a quantidade certa que Deus deu, que a terra necessitava e as pessoas também. Continuando aqui, o versículo 28. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Por que ele seguir a Jesus se todo mundo vai morrer no final? Qual que é a esperança nossa se todo mundo morre no final? A esperança é, como a Bíblia diz sobre a volta de Jesus: ele vai voltar. Não no seu tempo, igual no tempo de Deus. E ele diz: igual sinais, aquilo que aconteceu no dilúvio com Noé, vai acontecer também na volta dele. Então veja bem, nós precisamos prestar atenção a essas coisas. Queridos, olha como é importante o culto familiar. Quando Adão morreu, Lameque, pai de Noé, tinha 56 anos de idade. Lameque conviveu 103 anos com seu avô Enoque. Metusalém aprendeu com seu pai Enoque antes que Deus o transladasse. Ele era avô de Noé. Morreu no mesmo ano do dilúvio, o ano 600 de Noé. Após o dilúvio, Noé viveu 350 anos e seu filho Sem mais 500 anos. Abraão tinha 58 anos quando Noé morreu. Sem morreu quando Jacó tinha em torno de uns 50 anos de idade. Noé era bisneto de Enoque. Eles teriam conhecido a história de Adão, que passou de geração para geração, transmitindo a seus filhos as experiências pelas quais passaram, relatado na Bíblia e o Antigo Egito, página 163. Então veja só, o que eu tenho passado para minha família é aquilo que é prioridade: o trabalho, o estudo ou outras preocupações,
Ou aquilo que deveria ser mais importante, a comunhão com Deus? Será que eu paro na correria para ter uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus? Se Deus fizesse uma aliança comigo hoje, será que a minha casa teria um arco da aliança? Como está a minha vida espiritual familiar? Será que teria esse arco? Queridos, a casa construída sobre a rocha que é Cristo, ela vai o quê? Permanecer às tempestades. Aqui não é construída sobre Cristo, a tempestade leva ele embora. Pense nisso. A história de Enoque é verdadeira? É. Eu vou citar 3 textos aqui. Eu não vou ler, mas vou citar. Se quiser marcar, fica à vontade. Lucas 17, 26 ao 27. O próprio Jesus fala que a sua vinda seria como nos dias de Noé. Ou seja, confirmando a história de Noé, que é verídica. Como que ia vir como nos dias de Noé se não era uma história verídica? Segundo o texto, Hebreus 11, 7. Noé aparece na galeria dos heróis? Então é verdadeira. Veja, olha as confirmações. 1 Pedro 2,5, ele também cita Pedro, apóstolo, sobre Noé. Então nós vemos que é uma história real. Uma história que serve para nós refletirmos sobre ela. Queridos, pense numa coisa. Satanás fará de tudo para que eu não tenha tempo com Deus, com minha família. E Deus está esperando quem é o primeiro na nossa vida. A Bíblia diz assim: buscar Deus em primeiro lugar e tudo será o quê? Acrescentado. Mas a pergunta: temos buscado a Deus? É o nosso desafio, queridos, ao terminar o ano e começar o outro. Nós colocamos muitas metas: terminar a minha casa, construir, casar, ter um filho, terminar a faculdade e assim por diante. Ele não está errado. Mas e Deus? Onde que ele fica? Tem pessoas que falam assim: Jesus não volta não, porque eu não terminei a casa, porque eu não casei, porque eu não tive filho, porque eu não tenho faculdade. Então, se Deus for depender de nós, seres humanos, nunca vai vir. E ele vai ser um fantoche na nossa mão, uma marionete. Nós manipulamos Deus o que queremos. Eu ordeno que Deus cure, ordeno que Deus faça isso, que Deus faça aquilo. Não, queridos. É Deus que pede para mim e para você o que devemos fazer. E outro dia eu falei para vocês: vocês têm conseguido discernir a voz de Deus? Têm ouvido a voz de Deus? Quando você estuda a Bíblia, queridos, você vê alguns personagens da Bíblia, eles discerniam a voz de Deus. Um exemplo: Abraão, amigo de Deus. Deus falava com ele, ele era íntimo, todo dia, e ele ouvia a voz de Deus. E Deus falou assim para ele: mata seu filho. E ele falou: vou obedecer a Deus. Por quê? Deus pode trazer de volta, ele pensava. Mas no momento que ele estava lá com a faca na mão para sacrificar o seu filho, ele ouve uma voz: Abraão, Abraão. Ele discerniu a voz de... E Deus diz o quê? Eis o Cordeiro, que na verdade representa Cristo Jesus. Veja, queridos, nós temos discernido a voz de Deus. Esses homens da galeria da fé, eles discerniram a voz de Deus em meio ao murmúrio corriqueiro deste mundo. Para discernir a voz, nós temos que passar tempo com aquela pessoa. Uma pessoa que amamos muito e passamos tempo, quando ela viaja e liga para nosso telefone, do outro lado, a gente reconhece a voz ou não? Sim. Se não reconhece, pode ter problema de audição, ou pode ter problema de relacionamento. Então veja, nós discernimos a voz. Você fala: olha que gostoso ouvir essa voz, faz tempo que eu não ouvia, agora estou ouvindo. Só de você ouvir a voz, muda o seu semblante, a sua alegria. Não é assim? Aquele que você tanto esperava. É assim que nós devemos ter com Deus. Como está nosso coração, nossa alegria? Eu gostaria que você pensasse na sua vida agora.
Quanto tempo você tem de casado? Quantos anos tem seus filhos, seus netos? E a pergunta é: o que você deixou plantado no coração deles para colher para a eternidade? Tem muita gente preocupada em deixar frutos desta vida como herança, mas e para a eternidade? Vamos pensar o seguinte: se eu morrer hoje, será que a minha família permanece na igreja? Não é uma pergunta importante? Mas a gente fica preocupado: será que ela tem dinheiro para fazer o velório? Como que ela vai pagar o estudo? Como que ela vai o plano? A gente pensa o quê? Em outras coisas. A pergunta é: será que eles permaneçam? Esse é o meu legado. E Deus dará discernimento para as coisas necessárias. Busque a Deus em primeiro lugar e tudo será. Então pense nisso. Quando Deus diz em Mateus 19: todo aquele que tiver deixado pai e mães, trabalho, estudo e me seguir, eu o abençoarei nesta vida e ainda com a vida eterna. Será que nós estamos entendendo o plano de Deus para a família? Filhos, Deus chama herança do Senhor, são os. Nós vivemos numa sociedade que muitas pessoas não querem ter filhos. Por que não querem ter filhos? Cada um tem seu motivo, mas alguns mais óbvios. Dá muito gasto, e eu não posso viver minha vida de passear, curtir ela, ir nos lugares, comer fora, se eu tiver filho. Outros pensam assim: se eu tiver filho eu vou estragar meu corpo. Ele não vê que é uma bênção, ele acha que é maldição. Só que essas mesmas pessoas que pensam assim, quando pegam uma idade, eles vão ficar na solidão, porque aquilo que nós plantamos, vamos colher. Os filhos é um relacionamento que nos traz alegria. Os pais amam os filhos, os pais amam seus netos, não é assim? A Bíblia diz isso: a herança do Senhor são os filhos, Salmo 127 e o Salmo 128, que você possa ver os filhos dos teus, os bisnetos. Olha que alegria. Nem todos conseguem, alguns conseguem até a terceira e quarta geração, mas a pergunta é: o que eu estou deixando para minha família? Se hoje eu chamasse a minha família, estou falando de mim, pense na sua. Se hoje eu chamasse a minha família: deixa tudo que você tem e entra na arca, o que será que ia acontecer? Espera aí, eu tenho que ir lá no banco acertar minha conta. Espera aí, eu tenho que pegar meu celular para levar. O que as pessoas iam fazer? Pense nisso. Vamos supor que esta é a arca aqui na igreja, e não dá tempo de você sair daqui, o celular não vai pegar mais, e agora? Você estaria pronto? Aqueles que estão por lá de fora, que são nossos entes queridos, também estariam prontos? Pense nisso, queridos. Essa vida é uma vida feliz. Apesar de muitas coisas negativas acontecerem na nossa vida, nós estamos felizes aí. Natal, Ano Novo, família, igreja, compra alguma coisinha diferente, não é assim? Todo mundo é assim. Mas a pergunta é: qual a nossa prioridade como família? Ele diz que o dilúvio é um símbolo do quê? Do batismo. Há uma só coisa para entrar no reino do céu: o batismo. A gente fala, aquele povo do Antigo Testamento não foi batizado. Há pelo menos dois símbolos do batismo. Um deles é no Mar Vermelho, e o outro, que 1 Coríntios fala, e o outro aqui é no dilúvio. O batismo não acontece nenhum milagre. Tem gente que acha que quando entra lá na água do batismo, vai descer lá a pomba do Espírito Santo e ele vai sair lá. Acontece isso? Não. Pode acontecer a unção do Espírito Santo, mas não vai acontecer uma. A transformação, ela é o quê? Gradativa, todos os dias.
Quanto tempo Enoque andou com Deus? 900. Enoque, 300 anos. Quantos anos você está andando com Deus? Pense um pouquinho. Você acha que você está melhor que Enoque? Deus contou os seus segredos para Enoque até a sua segunda vinda para ele, aquele que veio antes do dilúvio. Olha que interessante. Judas 14:15 fala disso. Ele veria nas nuvens dos céus com seus anjos para fazer o juízo. Isso é uma referência à segunda vinda. Quando nós olhamos e nós somos amigos de Deus, nós discernimos a voz de Deus e a nossa família também. Mais cedo ou mais tarde, pode acontecer que nós aqui vamos descansar, morrer. Mas a pergunta é: em nossa família, que fica? Será que elas estão preparadas? Queridos, tem muita gente que ele é o pilar da família. O dia que morre, a família se desfaz. Você está entendendo isso? E a pergunta é: como nós temos sido com a nossa família? Nós vamos cantar um hino agora. Cadê os meus amigos aqui que vão cantar? Coração, durante esse ano começa, que seja uma realidade Jesus morar no nosso coração. Vamos lá ficar em pé? Uma pergunta para você aqui: quantos gostariam de se preparar para a volta de Jesus? E quantos gostariam que a sua família também estivesse? Esse é o nosso desafio. Um ano terminando e começando, mas lembre-se, faça o culto individual, o culto familiar, consagre-se a Deus. Deus faz a parte dele, mas nós precisamos fazer o que? A nossa parte. Porque às vezes nós queremos que Deus faz tudo, mas Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele vai esperar nós fazermos. Ao você fazer, você pode ter essa segurança de Deus. E eu vou dizer para vocês, queridos, quando como pastor a gente vai no funeral, e vamos em muitos funerais de muitas maneiras, de muitas idades, mas quando uma pessoa está firme em Cristo, o funeral é alegre. O semblante está até caído, mas é alegre. Tem esperança. Mas quando você vai num funeral que não sabe se está salvo ou perdido, o semblante cai. E nós fomos fazer um funeral, do lado nosso estava tendo outro funeral, e o povo lá estava alegre, mas no outro funeral estavam chorando, gritando, e um desespero. Por quê? Não tem o quê? Esperança, não tem a segurança do familiar salvo, não vai ver mais.
Não fique falando para os filhos, olha lá a estrelinha do céu, está lá, está olhando para você, virou um anjinho. E assim, não tem nada disso. Morreu, morreu. O que vale é aquilo que você viveu com aquela pessoa enquanto esteve. Tem muita gente que guarda remorso na cabeça, porque enquanto está vivo não faz. Depois que morre, não tem mais. Então, queridos, vamos consagrar a nossa família. Eu vou orar por vocês, orem pela minha família também, para que todos nós, sem exceção, possamos estar lá. Mas lembre-se, Deus não vai levar quem não quer ir. Você quer levar toda a sua família, mas às vezes não vai. Pense nisso, tem que ser real. Jogo aberto e limpo. Deus vai levar todos que querem. Ele não vai obrigar. Mas nós temos que fazer nossa parte, para que a nossa família esteja preparada. Se vier o descanso, ou se vier a volta de Jesus, nós estejamos prontos. Oremos. Senhor Deus e bom Pai, aqui está reunida nesta noite em tua casa de oração a tua família espiritual. Amém. Jesus, nosso irmão mais velho, interceda por nós, Senhor. Amém. Interceda pela nossa família. Que teu Santo Espírito os convença do pecado, da justiça, o juízo. Que eles possam colocar o Senhor em primeiro lugar na vida dele, aonde que eles estiverem. Amém. Às vezes não sabemos o que eles estão fazendo nesse momento, mas o Senhor, que som do coração, os conhece. Que teus anjos, Senhor, acampem ao redor, os guarde das ciladas do inimigo. Amém. Nós temos servidos ao Senhor, estamos aqui adorando ao Senhor. Mas, Pai, eu sei que como Criador, um Deus de amor, o Senhor também quer salvar a todos. Nos dê essa alegria para que a nossa família ninguém venha se perder. Amém. Amém. Perdoa-nos onde temos falhado, Senhor. Estamos dispostos a restaurar o altar familiar para que a nossa família seja consagrada e receba as tuas bênçãos como a família de Noé, Senhor. Amém. Pedimos em nome de Jesus. Amém.